pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que o nosso Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk. A Evomilk é a nossa patrocinadora oficial. A Evomilk oferece duas soluções inovadoras, o Evomilk e o Evopack. Nosso aplicativo do Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Ou seja, o Evomilk faz o controle das operações no campo. O Evopack revoluciona a maneira como as indústrias de alimentos gerenciam os programas de autocontrole. Ou seja, o Evopack é a transformação digital dos PACs, dos programas de autocontrole. Para conhecer mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E se inscrevam no nosso canal. Procurem lá por Papo de Laticínios no YouTube. Aciona o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. Nós estamos também lá no Spotify e em todas as plataformas de áudio e vídeo. E sigam nossas redes sociais. Só vocês procurarem por @papo de laticínios, @evomilk_br, que nós estamos em todas as redes sociais. LinkedIn, TikTok, Facebook e Instagram. Hoje nós estamos recebendo um convidado que com certeza vai dar o que falar. William, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Você sabe o quanto que, desde a primeira vez que eu falei que ia gravar, eu já te chamei. Você me enrolou 1 ano e alguns meses, quase 1 ano e meio. Verdade. O William é zootecnista pela Universidade Federal de Viçosa. Isso. Tem uma vasta experiência num assunto que é extremamente importante para a gente, que é planejamento alimentar. A nossa ideia hoje aqui é trazer a sua experiência, mostrar para os técnicos dos laticínios que têm acesso aos produtores o que eles precisam de ensinar e quais dicas precisam dar para esse momento, né, tão delicado que é fazer o planejamento ali alimentar das vaquinhas. Seja bem-vindo. Conta pra gente quem é o Williams Maia. Obrigado. Eu tô te enrolando tem tempo. Verdade. Mas a correria, muitas coisas mudando, enfim, deu certo. Hoje estamos aqui e eu acho que o momento é muito oportuno, né? Eu vou me apresentar, meu nome é Williams Maia, eu sou natural de Fortaleza, radicado mineiro, casado com 2 filhas, formei na Universidade Federal de Viçosa e fiz mestrado na UNB em agronegócios, pela UNB, pela Federal lá de Brasília. Trabalhei como nutricionista no Goiás e Mato Grosso e vim para Minas Gerais. Trabalhei num projeto de leite aqui na cidade de Caratinga. Fiquei lá 7 anos e meio. E hoje tenho a Rumentec, uma empresa de nutrição animal, onde eu dou foco muito em consultoria em nutrição e planejamento. E para mim é um prazer muito grande falar de um tema tão importante como o planejamento forrageiro, que nós estamos entrando agora na época, talvez uma das mais importantes do ano. E a gente tem tudo para sentar e avaliar e refletir sobre o que a gente precisa fazer para ter um bom ano que se inicia, né? William, você falou que a gente está iniciando a fase ideal para poder fazer o planejamento. Desculpa, como a gente fica com o episódio gravado e as pessoas podem assistir, né, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, eu queria só que você explicasse, pessoal, qual que é o período ideal para fazer um planejamento alimentar. Eu estou falando planejamento alimentar, se tiver errado você me corrige, tá? Claro, não, sem problema. Na verdade, existem alguns momentos importantes. Há um consumo maior de forragens, né? Principalmente as forragens conservadas, silagens e as capineiras, são os bancos de forragens, né? Maior durante a seca. Então é nesse período onde a gente está entre o meio e o final da seca que a gente tem uma noção de como está nosso estoque, certo? Tanto o estoque que está em pé, digamos assim, as capineiras, se a gente vai consumir tudo, se não vai, como o que está ensilado, né? Que é a nossa poupança que a gente fez no ano anterior, como iniciou no ano anterior. Então esse é um momento muito importante porque você tem uma noção do que você gastou e você tem que planejar o que você vai fazer para o ano que vem. Então nós estamos gravando isso agora em setembro. Nós temos aí a janela de plantio no Sudeste, normalmente é feita em outubro, né? O pessoal começa a plantar. Então esse é um momento muito chave para a atividade. Esse momento é o momento em que você vai definir o seu nível de investimento que você vai fazer, a quantidade de áreas que você vai plantar ou reformar, seja de pastagem, seja de capineira, de cana ou de silagem de grãos, enfim, de milho ou sorgo.
Esse é o momento ideal. É importante demais que o produtor chame o técnico que o assiste, o técnico do laticínio tenha isso em mente, porque o técnico do laticínio é a pessoa que vê o dia a dia do produtor, sabe se o cara está pecando, se o produtor está pecando ou não em algum quesito no planejamento forrageiro. Então, assim, é o momento ideal para a gente conversar sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje. Maravilha. Então, só lembrando que a nossa pergunta central hoje do nosso podcast é: como planejar a alimentação ideal para as vacas? E aí eu quero que você traga pra gente dicas, né, para esses técnicos que atendem pequenos, médios e grandes produtores, né? Vamos sempre lembrar da gente colocar na mesa os 3 perfis aí de produtor. Willy, então, para começar, o planejamento forrageiro é essencial para garantir uma dieta adequada das vacas leiteiras. Confesso que eu tive que estudar um pouquinho, tá? Pois bem. Isso é muito bom. Quais os principais desafios que os técnicos enfrentam ao criar um planejamento que atenda às necessidades nutricionais do rebanho durante o ano inteiro? Lembrando que aqui nós estamos falando de vacas leiteiras, né? Perfeito, ótimo, excelente. Bom, em se tratando de tamanho, o planejamento vai ser feito muito baseado no que é a base da alimentação desse animal. Se é pasto nas águas e volumoso conservado na seca, se você tem como tratar as vacas de melhor produção com um alimento mais nobre e outras não, se você tem tecnologia, mão de obra, equipamentos para fazer ou não uma silagem de milho. Então, independente, eu tinha um professor na universidade que falava que o melhor alimento que você tem numa fazenda é aquele que você tem em maior quantidade possível, na melhor qualidade possível, no menor custo possível. Então, se você tem hoje uma capineira e é o que você tem que trabalhá-la para ela te entregar a melhor qualidade dentro do ciclo vegetativo dela. E você, como técnico, tem que identificar e orientar o seu cliente como que ele deve proceder, manejar aquela fonte de volumoso. Repito, seja pasto, seja uma silagem, uma lavoura de milho, ou seja uma cana ou uma capineira. Então, uma capineira bem manejada é muito melhor do que um pasto mal manejado. Uma cana bem manejada, bem trabalhada, é muito melhor do que uma silagem mal feita. Porque existem muitas coisas entre o plantar e o colher, ou o fornecer para a vaca, melhor dizendo, que podem simplesmente tornar uma silagem que seria de milho, que seria um produto nobre, um produto muito ruim. Certo? Então, o técnico de laticínios que assiste ao produtor tem que identificar qual é a limitação dele. Se ele tem área agricultável para plantar silagem só para uma quantidade de meses tratado ou dias, direciona aquilo para aquelas vacas que vão responder. Saber fazer esse filtro é muito importante. Né? Então, o técnico tem um papel fundamental, seja o tamanho pequeno, médio ou grande, em identificar qual está sendo o gargalo. Porque eu falo para todo mundo que a falta de forragem é um problema que não consegue se remediar facilmente. Você traz grão do Mato Grosso, você traz grão do Goiás, você traz caroço de algodão, você traz concentrado, você anda longe. Mas como que você vai trazer uma silagem de longe? Como que aquilo vai fechar essa conta? Então, tem as forragens sobrando, seja ela de que fonte que for. William, você acha que os maiores erros que são cometidos são por produtores que trabalham de forma independente? Ou você acha que estão nos técnicos que não estão preparados? E quais são esses maiores erros que você percebe nesse planejamento? O maior erro que existe, aí são dois fatores, né? Tem o técnico que às vezes negligencia esse planejamento forrageiro, talvez até por não entender a importância ou não focar nisso, né? Mas é muito comum a gente ver no meio da seca acabar a fonte de volumoso que o cara teria disponível. Aí a produção de leite vai lá embaixo, aí tudo piora na fazenda, né? Então a falta desse planejamento, dessa visão do técnico tem um impacto muito grande no planejamento do cliente. Existem laticínios que financiam lavouras, que financiam adubos, que ajudam muito o cliente nesse planejamento, mas precisa daquela pessoa
para jogar essa informação numa mesa. É como se eu fosse ao médico pegar uma receita, é isso? Perfeito. Mas aí o médico precisa saber o que o paciente tem, né? Tá. É como se eu tivesse feito um exame, mostrado para ele, né, e ele me desse uma receita. Essa então, parte é a parte do técnico. Mas a parte do produtor é falar o que ele está sentindo, o que ele tem. Então, por exemplo, ele sabe quantos animais vão estar na seca no ano que vem em lactação? Ele sabe quantas novilhas vão parir no período crítico de produção de forragem? Sim. Então, veja bem que o paciente e o médico tem que ter um diálogo e o paciente tem que saber o que está sentindo e passar para o médico fazer um diagnóstico correto. Então, o produtor tem que ter uma mínima noção de planejamento da evolução do rebanho dele. Quantos animais vão precisar de forragem suplementar? Isso eu não estou falando qual é o tipo de forragem. Pode ser uma silagem de mombaça, porque nas águas você produz com excedente, você pode ensilar aquilo. Pode ser uma capineira, cana ou silagem. E dentro desses animais que vão precisar dessa suplementação extra, quem está produzindo leite, ou seja, quem vai dar retorno, e quem não vai dar retorno, ou seja, quem está no pacote de investimento da fazenda, quem está animal em crescimento. Uhum. Porque você pode direcionar uma forragem mais nobre para um animal que está dando receita e uma menos nobre para um animal que às vezes que ainda não está dando essa receita, ainda não abriu uma lactação. Então, note, tem que sentar na mesa o produtor e o técnico. E um tem que entender o outro. Sim, mas vamos pensar, por exemplo, num produtor que trabalha lá de forma independente, um produtor de pequeno porte, perfeito. num laticínios de pequeno porte, Perfeito. que ele não tenha muito contato com o técnico, não tenha acesso, né, e tal. Excelente. O que esse produtor precisa de saber para ele não errar? Esse produtor que vai tomar a decisão sozinho, Isso. que precisa tomar essa decisão sozinho, ele tem que ter uma noção, principalmente, da evolução do rebanho dele. É o mais importante. Porque se você não sabe quanto você tem, seu inventário de forragem, por exemplo, você produziu 5, 6 trincheiras, você consumiu 2, você tem 4 trincheiras, 3 trincheiras fechadas. Você tem uma noção de quanto que tem aquilo, naquelas trincheiras, você vai precisar plantar quanto? Outra coisa, isso é uma questão, para você saber o que você tem de estoque. Outra questão é saber quantos animais vocês terão na seca do ano que vem. Que é esse onde o pessoal erra. Porque no meio do caminho a pessoa vende vaca, no meio do caminho ele compra novilha, não vende bezerro porque o preço não está convidativo, aí ele sequestra esse bezerro e fica com ele, e aquilo vai comendo o estoque dele. Então ele tem que refletir quantos animais estão prenhes nesse exato momento, que elas vão parir daqui a 9 meses do ano que vem a gente está entrando na boca da seca. Sim. Ô, William, se eu fosse comprar, vamos supor que eu ganhei alguns milhões e vou comprar uma fazenda para mim, eu quero tirar leite, né? Minha paixão é vaca e eu quero tirar leite. Que dica que você daria para mim que tô começando do zero? Eu tô falando isso porque tem muita gente que tá produzindo leite, mas que não tem noção do que tá fazendo. Mas que dica que você dá assim, se for pequeno, médio ou grande, onde que ele não pode errar para ele já não tomar prejuízo? Entenda de vaca. Tá, e o que eu preciso Entenda de fazer? de vaca, porque... O que eu preciso de fazer para entender de vaca? Imagina que você tem vacas de alto potencial genético que tem alta exigência. E tem vacas de baixo potencial genético com menos exigência. E tem as vacas intermediárias, os cruzamentos e etc. Então, por exemplo, se você quer criar uma vaca holandesa pura, você saiba que você vai ter uma Ferrari, mas que precisa de uma gasolina extra e de uma estrada fantástica. Se você vai criar um gado de menos exigência, você não precisa de tantos requintes nutricionais. A exigência do animal é menor. Um gado Jersey, por exemplo, é um gado que tem uma exigência menor, um consumo de matéria seca, fisicamente falando, menor. Então, o planejamento muda muito. Uma vaca holandesa de 650 quilos, com 40 litros de leite, ela come 60 quilos de dieta. E uma vaca Jersey com 20 quilos de leite, ela come 40% menos. Então, sim, na verdade, o que eu preciso para poder saber de vaca é saber fazer conta. Saber fazer conta. Você tem que saber qual é o teu negócio. Não, minha vaca vai ser um meio sangue, que eu vou jogar pasto, vou dar um lanche para ela. Você tem que entender o teu manejo. E se você mudar todo esse seu raciocínio no meio do caminho, alguma coisa não vai encaixar. Ou a tua forragem não vai dar certo, ou o teu planejamento de forragem não vai dar certo, ou a tua produção esperada não vai acontecer.
Sim. Então, isso aí é muito importante. Você que ganhou um dinheiro e quer aplicar isso na produção leiteira, você primeiro tem que saber o que você vai produzir, com que tipo de vaca que você vai produzir. Tendo isso muito claro, você vai para o teu forrageiro. Então, se eu vou estabular essa vaca, se ela vai ficar fechada, se ela é uma vaca de alto poder genético, digamos assim, valor genético, ela vai expressar aqueles genes se você der condições para ela, tanto nutricionais quanto ambientais. Se você já tem uma vaca que você vai tirar só uma vez por dia o leite, ou 2 vezes, enfim, vai ser uma coisa mais rústica, você pode focar seu planejamento forrageiro, de repente, com uma pastagem irrigada, bem manejada e etc., que o animal não vai ter uma exigência tão alta. Então, você vai conseguir fazer com um custo investido menor um retorno bacana. Então, não existe sistema bom ou ruim. Existe, às vezes, o cara quer fazer um sistema híbrido, quer cruzar tatu com cobre e quer dar um resultado legal. Entendi. Então, não adianta. Botar uma vaca holandesa para pastejar aqui em Ipanema vai dar ruim. Sim, sim. Vai dar ruim. E você colocar um gado meio sangue ou um gado G dentro de um freestall, de um compost, com a dieta altíssima em energia, você vai criar um outro problema. Então você tem que entender o que você quer produzir e como e adequar o seu sistema a isso. Tá. E aí eu tenho laticínios que precisam de leite e produtores que precisam de leite, né? O que os dois precisam? Leite, para resolver o problema. E aí, assim, o que você diria para esses dois? Como é que resolve o problema? Pensando em planejamento alimentar, ou às vezes, antes de a gente pensar em planejamento alimentar, pensando no planejamento do negócio dele, o que ele faria? Eu sei que é um assunto muito longo, mas vamos dar uma resumida assim nessa pergunta. Parte para muitas vertentes essa conversa, mas o problema é o mesmo. Então, se o produtor tem o volumoso, digamos assim, com quantidade certa, você tem como ajustar via dieta uma produção mais homogênea durante a seca. Então, você sai do gado que está a pasto, num piquete de mombaça, muito bem manejado. Quando chega lá no mês de abril, maio, você pega e começa a suplementar com uma dieta parcial, com volumoso, mais concentrado. Quando chega em junho, você já vai 100% para a dieta. Esse planejamento ele é muito importante para que não haja essa barriga no fornecimento de leite. Certo? E esse caixa que ficar legal, positivo, nessa época do ano, para o produtor de leite é interessante, porque historicamente tem-se uns preços de leite melhor, e historicamente tem-se uns custos de aquisição de concentrados mais baixos. Então você pode, por exemplo, nesse momento de caixa positivo, fazer o investimento na sua pastagem do ano que vem, no seu planejamento de forragem do ano que vem, como também pode estocar, por exemplo, todo o grão que você vai consumir no ano que vem, comprando agora na época da safrinha. Hoje nós estamos com sorgo num preço muito interessante, milho também num preço histórico muito bom. Então a pessoa que está com caixa positivo compra aquela quantidade que vai precisar para o ano todo que vem. Porém, o mesmo desafio do planejamento forrageiro é o do concentrado. Ele sabe quantos animais vão comer aquele produto, quantos quilos, quantos animais vão entrar na estação de nascimento, vão abrir lactação na época que você vai precisar daquele alimento. Então note, tudo volta para um olhar interno do produtor e de um olhar externo que é o técnico, que tem que ter essa percepção que o cara vai muito bem nas águas e barriga na seca. Então no momento onde ele era para estar fazendo um caixa mais robusto, ele está diminuindo a produção. A conta está fechando porque o aumento do preço de leite vendido está melhor. Porém, ele não está crescendo no longo prazo. Sim. Então a gente pode dizer que meio que a crise é muito mais, né? As crises são muito mais. É claro que, né, tem um monte de tipo de crise, mas a crise maior do leite, por exemplo, é muito mais falta de planejamento, né, desses atores do que realmente uma crise econômica ali. Perfeitamente. Hoje, por exemplo, a relação de troca de leite para milho, por exemplo, está muito boa. Ontem mesmo eu estava avaliando uma dieta de uma vaca de alta produção em agosto do ano passado. Milho de R$100 o saco, basicamente, hoje foi para 60. Farelo de soja de 2.800 foi para 2.250 nessa fazenda especificamente. Polpa cítrica, 1,80, hoje está 90 e poucos centavos mais frete, vai chegar a 1,20. Tudo mudou. Caroço de algodão, R$2,06, hoje o caroço de algodão é R$1,20. Então a relação de troca real por alimento, litro de leite, nunca teve tão bom.
eu falo e gera polêmica. É porque eu ia te falar. Quem não ganhar dinheiro com leite esse ano, não ganha nos próximos 10. Então, assim, o que você pode afirmar, você que trabalha, né, com planejamento, com conversão alimentar, que teve muitos anos ligada à produção de leite, né, trabalhou numa fazenda produzindo leite e vendendo para laticínios, né, que fique claro aqui, que é a realidade, né, de milhões de produtores. Eu falo assim, então você me afirma que não é preço de leite que vai fazer o cara ganhar dinheiro. Não, a relação de troca tá fantástica. Se eu tô vendendo a 1,50 agora e se eu vendi a 2,50, lembrando que nós estamos, né, o episódio vai ser lançado aí em outubro de 2023, provavelmente, a gente tá fazendo essa referência a esse ano e ao ano passado. Ao ano passado, né? Perfeitamente. Então você sai de um custo alimentar de 1,50, uma vaca de 40 litros de leite, por exemplo, e vai para um custo alimentar agora de menos de R$1. Sim, tá fantástico. Mas explica pro povo certinho, assim, para quem tá produzindo leite, mas que não entende, para um técnico que tá chegando agora, né, para trabalhar no laticínios, mas ainda não tem noção do que ele vai enfrentar, dá uma aula pro pessoal. O que eles precisam de saber? O que é essa conversão? O que é essa conta? Certo. Você tem que ter no radar, o leite é uma moeda de troca, não deixa de ser. O que você recebe no litro de leite, você converte em insumos. Né? Você converte em produtos de dipping, de ordenha, você converte em produtos para nutrição, em adubo para fazer o seu plantio. Então, eu vou pegar aqui o concentrado, digamos assim, a dieta que representa aí metade, 60% do custo de produção do leite. Então, vamos trabalhar em cima da dieta. Hoje, o litro de leite em relação ao que você compra com 1 litro de leite, ou a cada 1.000 litros de leite, de insumos para a dieta, está com relação 50% melhor do que no ano passado. 1,50 contra 95 centavos. Isso é uma dieta padrão daqui de Minas Gerais para 40 litros de leite. Não é a realidade da maioria? Não é. Mas eu estou dando como exemplo uma coisa que eu vi ontem. Ou seja, está fresca na cabeça. Sim. Certo? Então, o litro de leite em relação ao mesmo período do ano passado, ele não baixou para metade. Ele baixou 25%. Mas o custo baixou metade. Para você ver o quanto que a especulação e o drama, o blá blá blá, né? Ele toma conta do setor, né? E aí, assim, eu preciso realmente ficar falando muito que o problema é só importação, o problema é preço de leite. Então, tô falando aqui que isso não sejam problemas, né? Está mais que registrado que são problemas, sim. Mas eu preciso de focar nisso ou eu preciso de olhar para dentro da minha porteira e tentar resolver o problema ali? O que a pessoa tem que ter uma noção é que existem ciclos. E dentro de um ano, vai ter momento em que a relação de troca vai estar melhor e a relação vai estar pior. Na média dos 12 meses, como que estamos? Se a pessoa não sabe, ele se contamina nesse auê do mercado. É péssima notícia de você escutar que tá vindo leite do Uruguai, sendo que o leite que o Uruguai produz, São Paulo bebe no café da manhã. Mas vem leite de todo mundo e passa pelo Uruguai e entra para cá. É péssimo. Isso aí é um desserviço. Isso aí é muito ruim para quem produz, para quem tem capital empatado naquilo, dinheiro, suor, lágrimas, enfim. É muito ruim de você escutar isso. Porém, se você se contaminar com isso, não vai melhorar a tua saída do cenário. Não vai. Se você sair e fechar a fazenda também, isso não vai mudar o mercado. Ah, mas se 1.000 sair, não vai mudar também. O leite vai mudar de mão. Nos Estados Unidos isso já aconteceu. Houve uma concentração. Sim. Certo? Então não adianta você chutar o balde. Você tem que entender onde você está perdendo e por que está perdendo. Vou dar um exemplo. Eu comparo a recria como o INSS da fazenda. Eu tenho um cliente que tem 100 vacas em lactação e tem 600 na fazenda. 600 animais ao todo. 100 em lactação, 500 fora dela. Essas 100 estão pagando a conta dessas 500. Você está entendendo isso como um investimento ou está entendendo isso como despesa corrente? E você tem essas 500 por uma questão de estratégia? Não, eu estou comprando para aumentar o meu rebanho? É um investimento. Não, eu estou com essa recrinchada porque eu estou demorando para elas entrarem em lactação. Aí é uma ineficiência. Então, entender o teu negócio, por isso que eu falo, o técnico, vocês não têm noção da importância que vocês têm na vida de um produtor. Porque se você fazer o cara enxergar isso, quanto eu vou gastar para encurtar essa idade ao primeiro parto em 6 meses? Quanto que isso vai me retornar em leite? A conta do produtor muda.
Então, é muito dramático a gente falar que o leite está muito ruim, etc., mas você não saber seu custo de produção e para onde está indo a receita bruta do leite. Repito, a relação de troca na nutrição está fantástica. Talvez nós não tenhamos outro cenário desse nos próximos um ano, talvez tenha, mas para frente talvez não tenha, porque tudo vai se reacomodar, certo? Relação de troca com adubo está muito boa em relação ao ano passado. A relação de troca com grãos e farelos está excelente. Está excelente. Então, tem que aproveitar o momento, fazer essa reflexão, entender para onde está indo o seu caixa. Pois é, o que eu vejo, eu sempre vou trazer laticínio para dentro do nosso assunto, Claro. né? Mas o que eu vejo é que os produtores, eles ficam muito focados em saber o quanto que o outro tá pagando, uma rotatividade muito grande nos laticínios, entra no laticínio, sai do laticínio, durante um ano, às vezes ele já passou por 4 laticínios ali, e ele não parou para poder pensar no negócio dele, né? Porque, igual você falou, durante um ano você vai ter empate, você vai ter prejuízo, você vai ter mesmo... Qualquer Faz negócio. parte. Todo Qualquer negócio é assim. né? Exatamente, qualquer negócio é assim. E aí, mas é mais fácil eu ficar procurando a solução em outro lugar. Ah, se no laticínio da Sara não tá resolvendo, eu vou pro laticínio do Williams, né? E desse jeito. Vamos falar de planejamento forrageiro e o impacto disso? Vou dar um exemplo para você. Você preparou uma silagem de milho e você teve uma assistência técnica, gastou ali uma merreca para ter essa assistência ou nada, o laticínio te forneceu, mas você fez uma adubação coerente com o perfil de solo que você tem, achou uma variedade de milho que produz bem na tua região, com a qualidade de fibra boa, e você produziu uma silagem com 35% de amido. Gente, o que é isso? Amido é a quantidade de grão que tem nessa silagem, uma silagem de excelente qualidade. Sim. Perfeito. Em contrapartida, o teu vizinho ou você não fez um outro talhão sem assistência nenhuma, na moda que você achou que tem que ser feita. E você produziu uma silagem de 25% de amido, isso é muito natural. Esses números aí, para quem é nutricionista, sabe que são uma silagem de safra e outra de safrinha. 35, 25, uma silagem bem conduzida. Tá. Certo? A diferença entre essas duas silagens, dentro de uma boca de uma vaca, por dia vai ser 2 kg de fubá. Uma vaca que come 13 quilos de matéria seca, eu não vou entrar nisso, uma silagem com 35 de amido e uma silagem de 25, a diferença que ela vai ingerir por dia são 2 quilos de fubá. Então você tem que colocar na silagem de 25 2 quilos de fubá a mais por vaca por dia. Se você tem 100 vacas, durante uma lactação de 300 dias, quanto que isso impacta no seu caixa? Então, veja bem, note, mais fácil reclamar. Fazer o dever de casa dá trabalho, é árduo, etc. Mas a recompensa vem. Sim. Então, e às vezes o cara conduz uma lavoura super bem e na hora de colher ou de ensilar ele erra. Na hora de fornecer ele erra. Então, o técnico do laticínio, se ele não sabe, se ele não tem condições, procure quem tem condições de dar essa assistência para o produtor na região, porque ele vai baixar muito o custo de produção, o caixa dele vai ficar azul e ele não vai procurar outro laticínio. Porque a grande dor de barriga que tem é quando o caixa fica vermelho. Aí ele acha que ele está recebendo pouco pelo leite, não está entendendo a fração de despesas da fazenda, e aí ele vai procurar um laticínio que ofereça mais por aquele leite. E aí onde tem a rotatividade, é onde às vezes o cara não se adequa àquele novo laticínio. Sim, Porque sim. não adianta a gente falar aqui que todos são iguais, todos são muito diferentes os laticínios, né? Sim, assim sim. como os produtores, né? Então o cara muda para um laticínio que é extremamente mais exigente e um padrão que aquele perfil de produtor não atende para o produto que ele vende, que o laticínio industrializa, certo? Então não é isso. Repito, ele só vai buscar outro laticínio se o caixa dele ficar vermelho. Se ele entender o caixa dele e ver o caixa sempre azul, ele vai ter sim uma percepção de relação de troca, mas ele vai ver que continua sobrando. Que no vale ele está ainda no azul e no pico ele está muito bem posicionado. Então, Entendi. veja bem, 50% a 60% do que uma vaca come, uma vaca estabulada come, é forragem. O peso e o impacto disso é muito grande na dieta. Então, vamos entender muito bem sobre forragem para você não ter essas dores de barriga no decorrer do ano. E o que a gente está trazendo aqui, William, né, falando para laticínios e para técnicos, porque igual eu falei no início, a grande dor de laticínios e de produtor é leite.
né? E o quanto de energia e de dinheiro que fica na mesa com rotatividade, né, com ociosidade de fábrica, com esse negócio, vai atrás de produtor para resolver preço de leite, o produtor atrás de laticínio. Eu falo assim, é uma energia muito grande que é gasta no setor com um negócio que não é, que a gente não tem controle. O mercado é soberano, ninguém consegue, né, resolver isso, e a gente precisa de adequar os nossos trabalhos, né, os nossos negócios, na verdade, né? Então, falando assim, então a gente está trazendo muito esse assunto pensando nisso, né? Como que os laticínios e os produtores podem entender e lidar por essas chamadas crises que nós passamos, né? A gente sempre vai passar por isso, não tem jeito, mas a gente vai encarar isso sempre como crise, vai ficar no nhenhenhê, no mimimi e na choração, ou eu posso olhar para dentro do meu negócio e encarar isso de forma diferente, né? Perfeito. Até essa semana eu e minha esposa estavam olhando uma postagem, né? Falando sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro e etc. Eu acho que esse podcast é muito interessante, porque ele é direcionado para laticínio. Só que quem era para assistir mais esse podcast era o produtor de leite. Quanto mais ele entender das chagas, dos problemas, dos pepinos que o laticínio tem, talvez melhore essa relação. Porque fica aquela mesma conversa do frigorífico, né? Meu leite dá tanto, meu leite rende mais, me roubam, eu não recebo o que eu deveria. Bom, se ele entendesse dos problemas, do que o leite dele pode virar e o que não pode virar, Sim. das perdas que tem dentro do laticínio, do custo logístico e etc., talvez ele diminuísse essa pressão, certo? Mas isso é um tabu. Isso é um tabu, certo? Eu que trabalhei em grande fazenda e eu que hoje trabalho em pequenas, vejo isso em todas as cadeias. Não há uma clareza, uma ideia boa do que se rende um leite bom e o que não rende um leite ruim. E o que é o mercado. E o que o mercado pede. O mercado está pedindo por isso, você está entregando aquilo. Entrega Sim. aquilo que eu consigo fazer isso. Então, Sara, essa assimetria de informações gera esse risco moral muito grande, né? Do cara falar, não, eu tô sendo mal valorizado aqui, pouco valorizado nesse laticínio, e eu vou sair porque o cara tá pagando 5 centavos a mais no litro de leite, mas o laticínio que tá pagando 5 centavos a mais tá pedindo um leite muito melhor. Sim. Ou precisa de um leite muito melhor. Sim, tem uma coisa, Willi, que a gente sempre fala aqui, né, na Ivomil, que fala aqui no Papo de Laticínios, que é os laticínios conhecerem a capacidade de pagamento deles, né? Que está muito relacionado ao mercado deles, ao produto que ele produz e tal. E assim, eu acho que quando ele tem essa clareza, a gente está falando aqui, né, o pessoal sempre acha que eu estou romantizando tudo e que, né, é muito fácil a Sara falar. Realmente, é mais fácil falar mesmo. Mas a gente está falando isso, né, falo isso muito baseado em todos os episódios que eu já gravei, em todas as pessoas que eu já conversei, em todas as pessoas que eu tenho acesso aqui, graças a Deus o Papo de Laticínios me dá isso, me deu acesso a muitas pessoas importantes dentro do setor. Mas eu falo, quando o laticínios conhece a capacidade de pagamento dele e quando o produtor sabe o custo de produção dele, a relação fica muito mais amigável, né? Perfeito. E o que a gente precisa? Eu falo muito de comunicação, sabe? Eu falo que o setor precisa de aprender a comunicar. A gente precisa de aprender a comunicar entre laticínios, entre produtores, entre laticínios e produtores. E tem uma pessoa que é, né, um ator que é muito importante aqui, que é o consumidor, né? O que esse cara realmente está querendo, né? O que as próximas gerações estão querendo? O quanto que a gente precisa de estar ligado a isso e atentos para eu conseguir atender. Veja bem, você trabalhou em laticínios, eu trabalhei em fazenda. Quando um cliente te ligava, um fornecedor te ligava para falar de dinheiro, como é que era o nível da conversa? Era estressante ou era tranquila? Sempre estressante. Não se conversa sobre dinheiro bem. Sim. Sempre quando um cliente, um fornecedor está te ligando sobre leite, você já fica com o pé atrás, com medo de perder aquela carteira ou aquele cliente. Sim. Não há essa conversa. O produtor não sabe o custo de produção, então ele não sabe esse delta, o que está indo para o leite, o que não está indo para o leite. Porque às vezes, eu vou te dar um exemplo, o cara vendeu 1.600.000 de vaca no ano. Esse dinheiro não voltou para a fazenda, ele foi para a Disney, trocou a caminhonete, comprou um lote, fez não sei o que, foi tudo para a cidade. Ficou nada na fazenda. Sim. Né? E assim, mas a conta do leite é muito ruim, tudo que eu recebo no leite, eu pago só o custeio da fazenda, não sobra nada. Beleza, ele pegou 1.600.000 em um ano, com venda de gado meio sangue, e comprou um imóvel, cresceu patrimônio e etc. Então, não há essa clareza nessa conversa. O cliente não sabe para onde está indo o dinheiro dele, da receita do leite, certo? Ele só está vendo caixa.
Sim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, principalmente fazendas que estão em crescimento. Fazendas que estão crescendo ano a ano. Então, começou com 600 litros, está com 750 esse ano, com 1.000. O cara não vê caixa positiva, porque quem cresce precisa de dinheiro. Porque o seu estoque de rebanho fica alto. Seu estoque de insumo aumenta. E até esse animal que hoje está devendo, que está virando, que é um investimento, até ele virar uma fonte de receita, nós estamos falando aí de 2 a 3 anos para isso acontecer, certo? Sim. Então, gente, tem que ter uma clareza de como que tá as coisas na fazenda. Para que o leite, o valor do leite não seja somente o salvador da pátria, mas o seu custo de produção e para onde está indo esse dinheiro seja mais importante até do que o custo do litro de leite. Sim, é mesmo porque a gente tá, né, quantos anos aí que existe essa relação entre produtor e laticínios e o preço nunca resolveu o problema. Porque Não. senão, se fosse assim, o ano passado era para todo mundo ter despontado, né, quando o preço de leite foi lá para cima. E não Acabamos foi isso que de ter aconteceu. um exemplo, né? Na média, a relação de troca dieta por litro de leite foi muito pior do que está sendo esse ano. Mas tem gente que não gosta de escutar isso, tá? Sim. E eu falo, quem não ganhar dinheiro com leite esse ano, não ganha dinheiro nunca mais, porque tá muito bom. Eu não sei o que vai ser o milho no ano que vem. A soja está com a tendência de estabilizar, milho vai diminuir a área plantada, porque deu uma super safra e o preço foi muito baixo. E é saber viver, eu falo que o Thiago, né, que é meu sócio aqui, ele fala muito de resiliência. Fala, Sara, o que é resiliência, né? É a gente passar por um problema e aprender com aquilo. Na próxima vez que acontecer de novo, você sabe. E não, a gente passou por outras crises, não é a primeira, né? Quantas Nem vezes vai a gente ser a última. Nem vai ser a última, sempre vai ter essa. Eu acho que a conta de relação de troca, ela tem que ser feita todos os dias. Todos os né? dias. Todos os dias você tem que olhar para o seu negócio, igual eu olho para o meu aqui, igual você olha para o seu. Mas a gente não faz muito isso, né? A gente fica esperando alguém resolver o problema. Aconteceu um negócio ruim o ano passado, quando chega esse ano eu já esqueci. Sim, né? bola pra frente. Bola pra frente, vamos de Bola novo. pra Eu quero que alguém resolva o meu problema. Vai ser o governo, vai ser a prefeitura, vai ser o laticínios. Acabou a importação, acabou, né? Não tem mais importação. Vai resolver o meu problema, né? E isso não aí. é isso. E o pessoal fica jogando em cima de governo, em cima de política leiteira, fica jogando em cima de fornecedor, que isso está acontecendo, que não está acontecendo. E eu acho que a maioria das respostas estão internas, né? São internas. Então, assim, a gente acabou que veio para falar de planejamento forrageiro porque é uma coisa que limita o crescimento. Você, muitas vezes, quando consegue comprar alguma coisa de fora, de forragem, você não consegue comprar na qualidade que você produziria. Porque quem está vendendo um canavial é um canavial que está parado há mais de ano. É um canavial ruim. Quem está vendendo uma silagem, às vezes a silagem boa ele está dando para o gado dele e a silagem da safrinha está vendendo. Sim. Então, assim, o planejamento forrageiro vai te falar se você vai crescer no ano que vem ou vai encolher. Se você vai crescer a produção sua na entre-safra ou se você vai dar aquela famosa barrigada na captação, que acontece até o dia de hoje. Vai diminuir, a tendência é diminuir? Talvez, mas eu acho que é uma jornada muito longa. Uma jornada muito longa. Então, hoje, falando com técnicos que vão a laticínios, falando para produtor que assiste o podcast, foquem nisso, foquem em produção de forragem. É uma baita de uma estratégia. Tem fazendas que tem forragem estocada para 2 anos. Acontece um problema na safra, dá um veranico e a produção vai mal, eu tenho forragem garantida. Porque não é fácil transportar um produto de baixo valor agregado, mas que trava totalmente o teu negócio. Não, com certeza. Ô, William, continuando, né, já indo para falando assim, a gente fala muito de custos diretos, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre custos invisíveis, né, que estão associados à alimentação, né? Como que os técnicos podem lidar, né? O que eles precisam de saber, quais estratégias precisam de ter para estar atento a esses custos invisíveis? Ótimo, excelente. Tem alguns que são, assim, importantíssimos. Vou te dar um exemplo da silagem. A silagem, ou seja, de qualquer coisa que for, está ensilada. Então, às vezes a pessoa escolheu o material certo, colheu no ponto certo, mas não compactou bem. Ela não inoculou e não usou uma lona de boa qualidade. Ele perdeu ali 15, 20, 30% do que ele colocou ali dentro. Tem lugares que eu já vi perdas maiores. Então, cara, isso é um custo invisível. Cara, quanto é que custa um inoculante? Custa 7, 10 reais por tonelada. 7 reais você paga um bom inoculante. Uma boa lona com uma barreira de oxigênio boa, mais 10, 12 reais.
Uma boa compactação, pagando hora de trator, R$20, R$25 por tonelada. Então, note que com R$40 você faz um excelente serviço de armazenamento por tonelada. Então, se você fez uma silagem de 200 e você não fez isso e perdeu 40%, sua silagem já foi para R$250. Você colocou lá 200, mas ela vai te custar 250. Você perdeu 20%, 25% dela. Já do outro lado, quando você faz isso muito bem feito, você melhora a fermentação, melhora a digestibilidade do amido, melhora tudo. A fibra continua na qualidade boa, a fermentação da silagem fica perfeita. Então você vai puxar leite com aquilo, você vai trazer receita. No outro lado, que você quis economizar a compactação, não colocou um inoculante de boa qualidade, não fez um fechamento correto, você jogou, pegou R$50 a cada tonelada e rasgou. Pegou uma nota de R$50 e rasgou a cada toneladinha que você tira dali. Meu Deus. É muito dinheiro na mesa. É muito dinheiro. Então, o cara produz 1.000 toneladas, 50 reais por tonelada, deu 50 mil que ele rasgou. Pois é engraçado, né? Porque você vê o cara trabalhando pra caramba, um sol quente danado, pagou o dia dos colaboradores que, né, não tá barato. Virou noite, trabalhou final de semana, feriado, chuva, máquina que quebra. Estresse, desgaste, gripe. Você junta tudo, né? E como a gente falava... A mulher brigando que só ficou... Exatamente. Chega no final, como diz lá no Ceará, entregou a rapadura de graça, né? Deixou o dinheiro na mesa. Então, é muito complexo. Você enche a silagem de micotoxina, de mofo, e aquilo dá problema reprodutivo, dá problema de conversão, dá problema de saúde. Cara... E é muito comum, né, William? É muito comum a gente ver isso. Caramba. Pois é. A pessoa acha que aquilo ali não faz efeito, que é um inoculantezinho de nada, que aquilo ali é só água de batata, só para enganar. Não é, cara. Tem ciência. Procure inoculantes de boa qualidade. É a mesma coisa se um laticínio fizesse, tiver todo o trabalho para comprar leite, buscar leite, produzir e depois colocar o queijo dentro de uma embalagem muito ruim, por exemplo, né? Pode, né? Eu falo assim, é mais ou menos isso, né? Eu falo assim, errar numa partezinha ali muito pequena. Sim. Que vai significar muito no negócio dele, porque se você coloca numa embalagem ruim, que dá a chance de contaminação, pronto, você perdeu sua produção todinha. Imagine que a silagem tem vários ingredientes, assim como um queijo, quando você faz, tem vários ingredientes. Sim. Você errou em um, ou botou sal demais no queijo e você estragou uma matéria-prima de excelente qualidade, um fermento de excelente qualidade. Foi tudo perfeito. Na salga você errou. O que tem diferente é que eu tenho um consumidor que liga para mim e reclama, né? Agora, o que você tem diferente? Você tem uma vaca que não produziu leite, né? O que você tem que fazer? Aprender a medir para você saber o que realmente está acontecendo. O laticínio tem uma nota de devolução do produto não conforme. Vira outro pepino. Sim. Gastou dinheiro para fazer, gastou dinheiro para trazer e tá com aquele produto ali dentro. O que eu vou fazer com aquilo? O produtor, ele tem um prejuízo dobrado. Também, assim como o laticínio. Ele gastou para fazer e aquilo não converteu. Não virou leite. Aquilo virou mortalidade. Cara, o prejuízo dele não fica só nos 50 mil, Sara. Não fica nos 50 reais por tonelada. Ele vai muito além. Pois é. É igual a gente fala de quando a gente lida com leite ruim no laticínios, né? Chegou um leite ruim no laticínio, o tamanho do prejuízo que aquilo traz pra gente, né? Assim, não é só um produto que devolveu ou só uma vida de prateleira. Ele custa mais do que o preço dele. Muito mais. Ô, William, eu quero que você fale um pouquinho sobre eficiência na conversão alimentar, né? Que é um fator chave, né, para a produção leiteira. Ótimo. Eu até comecei um exemplo, a gente pode puxar esse exemplo para cá de novo. Vamos puxar. Porque fica uma coisa muito simples. Eu falei da silagem da safra e da safrinha, né? Sim. A qualidade, uma com 35 de amido, outra com 25. A vaca com aquela quantidade de amido já fermentado, já prontamente disponível, vai ter uma disponibilidade, vai ter uma produção de glicose, de ácidos graxos voláteis, etc, etc, muito maior do que uma silagem, às vezes com 30 de amido, mas com milho inteiro. Quem é técnico de laticínio aí, quem é extensionista, quem é produtor, já viu aquela silagem que tem aquelas moedas, né? Então, a espiga foi cortada, foi fatiada como uma moeda, como uma fatia de mussarela, só que redonda. Uhum. Tá ali o grão inteiro. O grão não foi bem processado, as facas e contrafacas não estavam reguladas, enfim, o espaçamento de rotor não tava certo e você deixou muito grão inteiro. As duas silagens produziram, 150 sacos de milho por hectare, né? Uma boa silagem, 170. Mas uma está processada e outra não está processada. Essa aqui vai converter muito mais do que essa não processada. Então, o cuidado na colheita,
de achar o híbrido certo, o ponto certo de colheita e a regulagem certa de colheita, cara, tudo que você fez para trás, se você não fizer isso nesse momento, você estraga. Aí beleza, você fez a colheita certa. Se você não armazenar da forma correta, você perdeu a colheita e o investimento de trás. E na hora de desensilar, se você não fizer isso da forma certa, você perdeu o armazenamento, a colheita e o investimento. Gente, para chegar na vaca, cara, olha quantos processos. Então a conversão está literalmente muito ligado à disponibilidade de nutriente. Então um grão úmido, né, um grão reidratado que você faz, você tem um amido muito mais disponível. Uma silagem bem fermentada, bem compactada, você tem um amido muito mais fermentável. Então o pessoal fica comparando vaca com vaca, né? Uhum. Lote com lote. E o que acontece é o seguinte, se você der um alimento bom, que a vaca precisa, na quantidade que ela precisa, ela vai dar o que você quer. Sim. Faça o contrário, faça do jeito que você quer para você ver o que vai acontecer. Então, conversão alimentar é uma métrica muito importante. Quantos quilos de comida eu estou dando para quantos litros de leite eu estou produzindo. E aí as oportunidades de você ajustar os lotes. Então, olha, eu não vou engordar essa vaca à toa, ela não está produzindo o condizente com essa dieta. Então, o técnico está vendo lá, você está dando dieta única para todo mundo? Eu falei, tô. Beleza, deixa eu dar uma olhada no perfil dessa dieta. Essa dieta está balanceada para 25 litros de leite, seu rebanho está com a média de 15. Vamos fazer o seguinte, dar essa forragem menos nobre para esse rebanho e dar essa dieta mais nobre para esse rebanho. Mudei só a forragem. Eu saí silagem com a ração, eu dei para essa categoria e outra eu fui para uma cana ou para uma capineira com a mesma ração para outra. Eu já diminuí a quantidade de energia, eu já alinhei a expectativa, o custo, o retorno financeiro daquela vaca. Então aí eu te falo, a relação de troca mantém-se saudável. Quando você faz uma dieta única, essa vaca de 10 litros está comendo para de 25. Nunca que ela vai pagar essa conta. Então, 1 litro de leite dessa vaca aqui está custando custo alimentar de R$ 1,10 e esse aqui está custando R$ 2,00. Então, está tudo errado. Você está rasgando dinheiro. Pois é. Está rasgando dinheiro. Então, assim, o produtor é mestre em rasgar dinheiro. Desculpa os produtores que estão escutando, mas é verdade. Existem muitos bons, né? Nossa, bastante. Tem caras muito profissionais que estão com aquele número em cima. Mas tem algumas coisas que tem que estar na risca. Os gastos de nutrição, é uma coisa que tem que estar monitorada, consumo. Custo invisível, sobra. Está sobrando muito, está faltando. Faltando é um prejuízo também, porque você tira potencial de produção. Tem fazendas que você chega lá às 7 horas da noite, já não tem mais comida no coxo. E a vaca não tem acesso a piquete. Sim. Então, olha a oportunidade que você tem ali de dar alimentação para ela à noite e na manhã do dia seguinte ela produzir quantos % a mais. Certo? Então, assim, eu falo que o produtor perde muita oportunidade de ganhar dinheiro por causa disso. Às vezes o cara não tem como segregar os lotes. Talvez a vaca dele dorme 7 horas da noite e acorda às 6 da manhã, não é não? Perfeito. Uma mamadeira de noite, para não acordar no meio da noite com fome, né? Isso. Mas, infelizmente, eu vejo isso com muita frequência. Então, o funcionário dele vai embora às 4 horas da tarde e aí deixa aquele trato lá e não vê se aquilo não fez leitura de coxo, se aquilo sobrou ou faltou. E sobrar, você ainda tem um recurso de você dar para as suas categorias que não estão em lactação. Sim. Mas Faltou leite. É falta de oportunidade. Perdeu glicose, não formou leite. Entendi. Certo? Então, são custos invisíveis. Ô, William, para a gente ir fechando, né, a gente teria assunto aqui, né, para falar de conversão, de planejamento, acho que para vários episódios, mas que seja uma introdução de vários que você vai vir aqui, já fica o compromisso aqui. Mas tem uma pergunta que eu sempre tenho vontade de fazer e eu vou fazer ela para você agora, né? Qualquer vaca pode comer silo de milho? Né? Qual vaca que pode comer silo de milho? Qual vaca que pode comer cana? Qual vaca que pode comer capim? Qual vaca que pode comer capiaçu? Quero que você fale um pouquinho disso. Pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta de 1 milhão. É isso aí. Tem coisa que todo mundo pode fazer, mas não deveria. Né? Tipo, você pode beber cerveja todo aqueles dia? Conselhos Pode. de mãe, né? Aqueles conselhos de mãe, você pode, mas não deve, meu filho. Tá, entendi. Vaca de leite é o seguinte, se você tem silagem de milho para todas, o que você tem que ajustar é a parte de concentrado. Tá, mas se eu tenho uma vaca que dá 8 litros de leite, eu tô dando silo para ela. Porque tem isso. Perfeito. A que custa a sua silagem é esse número, esse entendimento, que nem eu te falei. Esse olhar voltado para o negócio que o pecuarista tem que ter.
Então, por exemplo, minha vaca tem 8 litros de leite. Eu fiz minha silagem a R$ 150 e eu estou dando 20 quilos de silagem para ela. Estou dando R$ 3 de comida para ela. A vaca está com 8 litros de leite. E estou dando um proteico, proteinado para ela. Essa é uma conta, concorda comigo? Sim. Agora, não, eu estou dando 40 quilos de silagem para essa vaca de 8 com a silagem de R$ 300. Então, eu botei R$ 12 na boca dela e ela vai produzir 8 litros de leite a R$ 2,16. Sim. Você acha que esses R$ 4 que vai sobrar vai pagar o resto da conta que ela traz com ela? Não, certo? não. Entender do seu negócio é muito importante para ajustar a estratégia. Então, não adianta bater em ferro frio, né? Ah, eu tenho uma cana que eu fiz a 50, R$ 60 a tonelada. Opa, beleza, 40 quilos para essa vaca, de uma cana fresca a R$ 60, dá R$ 3,60. Note que a conta ficou muito perto do pouquinho de silagem que eu dei para ela, né? Uhum. A conta ficou financeiramente... Mas olha só a quantidade de energia que eu estou dando a mais, de forragem que eu estou dando a mais para o animal. Então, existe o produto certo para o animal certo, menos o capiaçu. Então vai. Menos o capiaçu. O capiaçu ele segue uma lógica complexa, né? Eu falo que o capiaçu, o grande problema dele é o ponto certo de corte. Eu não conheço uma pessoa, não tive o prazer de conhecer, que corta o capiaçu no ponto certo. E qual que é o ponto certo? O ponto certo é o que ninguém corta. Na verdade é o seguinte, quando ele está com a fibra um pouco mais digestível, né? Quando a FDN dele está melhor, que a fibra em detergente neutro, fibra em detergente neutro, vou fazer um parênteses aqui bem rápido, ela é o regulador de consumo, certo? Quanto maior a FDN da dieta, menos ela vai comer. Quanto menor, mais ela vai comer. Então, ela é um termômetro, né? Então, dentro da FDN tem as indigestíveis, né? Então, o capiaçu ele tem uma característica. Para ele dar aquele volume que vendem, né? Do milagre que ele faz, etc., ele está com a FDN muito alta. Ele está 4 metros, 4,5 metros, 5 metros de altura. A FDN dele é altíssima. Então, isso limita o consumo. Vaca de produção alta precisa de FDN baixa, precisa de comer muito. Para você ter noção, eu já peguei análise de FDN, de capiaçu, de FDN, o FDN, que é indigestível, em 240 horas, ou seja, em 10 dias, 38% da FDN ainda está lá no rumen, 10 dias depois que ela comeu. Como que eu vou dar consumo numa vaca de alta produção ou de boa produção, tendo esse preenchimento ruminal causado pela FDN alta? Mas aí, quando você vai cortar ele no ponto que tem o FDN melhor, ele está muito verde. O pessoal não quer cortar ele. Não rende, embucha, vai fazer aquele silo, aquilo chora. Mas se fosse cortar fresco, excelente. Mas quem vai plantar e cortar escalonadamente para pegar sempre no ponto bom? Ninguém. E o pessoal faz o capiaçu da seguinte forma. Não, nas águas eu tenho pasto, na seca eu uso o capiaçu. O capiaçu foi cortado em novembro do ano passado, é o último corte dele. Vai cortar de novo ele em abril. Ele virou um bambuaçu. Não vira leite. Só enche o bucho, né? Não nutre. Entendi. Enche o bucho, mas não nutre. Então, o capiaçu... mas você vai tocar fogo no capiaçu? Não. Se usar da forma certa, algumas categorias eu ainda deixo. Ainda deixo colocar na dieta. Para não passar fome. Para não morrer, né? Não, mas para não morrer. Você tem uma recria. Eu fico pensando assim, eu tenho uma bezerrada, tá desmamada. Se eu colocar um capiaçu nessas bezerras, vamos xingar demais. Eu vou acabar com elas, vão virar guaxa. Todo o leite que eu gastei nela, vai por água abaixo. Eu vou perder. Aí você pensa, não, então vamos pensar na categoria de sobre-ano, acima de 1 ano de idade. Eu falei, nossa senhora, eu preciso que ela tenha 360 quilos com 1 ano e meio, que é para eu inseminar. Eu vou atrasar quantos meses se eu tratar com capiaçu? William, mas aí você está sendo muito extremista. Não, realmente, você pode colocar pouco capiaçu e muito concentrado, mas a conta fecha. Nós acabamos de falar de fazendas que têm muito mais animais em reposição do que em lactação. Se eu aumentar o custo de concentrado dessa categoria, eu vou deixar meu caixa vermelho ou azul? Aí o cara vai no laticínio e fala assim, o que eu recebo no leite não custeia nem a fazenda. Sim, sim. Prefiro um mombaça bem manejado, uma silagem de mombaça bem manejada do que o capiaçu. Desculpem quem não concorda. Né? Mas várias fazendas que usam mombaça muito bem feito para recria e funciona super bem. Tem muita gente que planta sorgo.
na safrinha, colhe o sorgo na safrinha, dá aquela rebrota do sorgo, bota a bezerrada em cima, a novilhada pastejando. Olha que forma inteligente de você trabalhar. Então Sim. você fez safrinha de sorgo, o risco muito menor, precisa de menos água, menos adubo, colheu uma safra ok, vai para o gado de média, baixa produção, a silagem de milho da safra de verão vai para o gado de alta, e a soca, né, a rebrota desse sorgo, você dá para sua recria. Olha um planejamento forrageiro que eu acabei de soltar aqui, muito simples. Sim, Milhos sim. na safra de verão caprichado, uma safrinha de sorgo e a rebrota para uma recria. Tá, mas aí você tá falando de milho, de sorgo, de safra, de safrinha, mas você tá falando assim, pra qual região mais específica do Brasil? Claro. Lembrando que todo mundo, que o Brasil inteiro nos escuta. Por exemplo, se você está lá no Ceará, provavelmente você vai fazer só uma safra, e seja de sorgo, porque Sim. o risco é menor, né? Se você está no Rio Grande do Sul, você fala assim, ó, esse cara tá doido, vou fazer uma safra de milho com 220 sacos por hectare e vou fazer um azevém, vou fazer uma outra cultura de inverno, né? Então, assim, a gente sempre fala do Brasil Central, Sudeste, Goiás, essas regiões onde impera uma dieta muito à base de silagem de milho e soja, né? Sim. Então, você vê algumas cidades que tem alguns coprodutos, subprodutos, polpa cítrica, tem ano que entra, caroço de algodão tem ano que está muito bom, né? Mas, em geral, o pequeno produtor é uma ração à base de milho, soja e núcleo, certo? Um pouquinho de ureia. Sim. E a silagem de cana para os mais tecnificados, está bem abrangente já hoje. Silagem de milho é uma forte base de volumoso, né? Nós temos, então, um cara que tem uma área para plantar um cultivo de verão e safrinha. Esse manejo é um manejo muito bom. Você tiver um backup ali, uma cana, eu prefiro uma cana bem manejada do que uma lavoura de capiaçu. Sim, sim. Porque uma cana adubada e bem capinada na hora certa, produz tanto ou mais do que um capiaçu. Sim, é manejo, né? E litros de leite por tonelada de matéria seca, a conversão dessa forragem, eu garanto que é melhor do que do capiaçu. Eu já peguei conversão de 450 litros por tonelada de matéria seca, do capiaçu 700. Enquanto uma boa silagem, 1.700, 1.600 litros de leite por tonelada de matéria seca. Então faz essa conta. Capiaçu custa R$60 a tonelada de matéria natural, mas produz lá 700 quilos de leite por tonelada de matéria seca. A silagem custa 200, mas produz 1.600 litros de leite por tonelada de matéria seca. Faz essa conversão. Certo. Tudo é conta, tudo é relação de troca. Não bote o leite como o principal vilão. Entenda por que seu caixa está vermelho. Faça seu planejamento para você sair de um pouco de concentrado na época que você tem que fazer caixa, que é no inverno. Uhum. O preço do leite está melhor. Nesse momento, uma silagem de boa qualidade, você praticamente zera o milho da dieta das vacas. Bota um proteinado. Vi várias fazendas com silagem de milho bem feita, só com proteinado de 2 kg de consumo, 1,5 kg de consumo. Olha que custo baixo de produção. Certo. Aqui, para a gente fechar, que dica você daria aí para os nossos donos de laticínio, para os nossos técnicos de laticínios, para os nossos produtores? O que eles precisam de estar atento para ter leite lá no tanque? Entenda qual é o gargalo do produtor. Entenda o momento da dor de barriga dele, para você chegar com ações de planejamento. Se você quer uma relação duradoura, o seu relacionamento do ano que vem pode estar sendo montado agora nesse planejamento forrageiro. Sim. Porque vai chegar no inverno do ano que vem, vai que falta muito leite, vai que não importa leite, vai que dá um rebu. Certo? Então, o que você vai colher no inverno do ano que vem, na entre safra do ano que vem, pode estar sendo feito nesse exato momento. Só mais uma pergunta minha. Você acha que, por exemplo, o pessoal tem medo de investir num planejamento? Ó, vou fazer um planejamento do ano de 2023 para o 2024. Você acha que o pessoal tem um pouco de medo de fazer um planejamento, de produzir muito leite e no próximo ano o leite está desvalorizado? Você acha que existe isso? Tipo assim, o preço do leite cair, eu tô produzindo muito leite. Eu tô falando isso, não sei nem se faz sentido, mas é porque a pergunta veio agora na minha cabeça aqui. Não, eu não tenho esse sentimento. O produtor tem muito mais medo de investir e não colher, fazer o investimento no planejamento dele e não colher, do que no que vai ser o preço do ano que vem. Porque há uma crença, produtores, se eu estiver errado, vocês me falam. Há uma crença de que na entre safra o preço sempre vai ser melhor. Sim. E isso é consolidado.
na mentalidade da gente, produtor. O nosso histórico mostra isso. Assim, o Perfeito. último ano... Tem anos que oscilam, saem da curva, né? Sim, sim. Mas então o cara sempre tem a esperança de que no inverno vou ter um valor X% maior do que em janeiro, fevereiro, que historicamente é um dos piores valores, férias escolar e etc., demanda menos aquecida, né? Então, eu acredito sim, Sara, que a gente não tem essa ideia de precificação no futuro. Eu acredito que o produtor não pensa muito nisso. Eu acredito que o cara desestimula a plantar por causa do de agora, do momento de agora. Se o leite der uma barrigada muito grande, o cara já corta o adubo na metade. Aí ele colhe lá na frente um problema enorme, que ele não vai produzir bem, e aí às vezes o litro de leite vai lá em cima, ele tinha a oportunidade de estar com custo de produção baixo. E não tá. Porque se você fizer o investimento certo na lavoura, a produtividade é que baixa o custo. Então, você gastou 6 mil num hectare e produziu 30 toneladas, você tem um valor de silagem. Se você produziu 40, a sua silagem ficou bem mais barata. Sim. Então, essa percepção que ele tem que ter. Mas aí, o momento agora embaça a vista dele. Sim, vai baixar mais. Ninguém sabe. Ninguém sabe se vai baixar mais. É melhor planejar, deixar as vaquinhas melhor todas planejar. saudáveis. Saber quanto você tem de alimento e quanto você vai precisar, você tem que partir do pressuposto de quantos animais você vai ter em lactação daqui a 9 meses. Esse planejamento de rebanho faz o planejamento de forragem, nunca o contrário. Certo. Certo? Espero que tenha ficado entendido para a nossa audiência. Ô William, acho que essa é só a introdução de tudo que a gente pode ainda falar sobre planejamento, sobre conversão, sobre custos, né? E tudo aí que envolve a produção de leite no Brasil. Mas fica o convite aí para você voltar em outro momento e a gente continuar esse assunto sobre planejamento. Eu tenho certeza que muita gente vai comentar, né, no episódio, vai deixar as dúvidas lá e a gente traz outras dúvidas aqui para a gente continuar. E aí, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aí pro pessoal, né? Para quem quer falar com o William, para quem quer conhecer a Rumitec, onde que o pessoal te acha? Perfeito. Procure nas redes sociais, @Rumitec, né? Rumitec com tech com H no final. A gente, a partir de outubro, já está com esse perfil ativo. Para informações, chama no inbox lá, para consultorias, para palestras, treinamentos e etc. Nós estamos disponíveis. Eu falo que a gente é uma grande coxa de retalho, a gente aprende muito, vai somando essas experiências e vai passando para frente aquilo que se encaixou na nossa experiência, né? Então, se algum apaixonado por capiaçu se sentiu ofendido, eu peço desculpa, mas a minha experiência não revela uma experiência positiva para te passar, certo? Mas assim, eu estou à disposição, eu agradeço o espaço, peço desculpa pela demora, mas eu acredito que a gente tem algumas coisas para discutir. Eu tenho um ponto de vista um pouco crítico sobre algumas coisas, mas por outro lado é muito prático. Eu não passo para frente uma experiência não vivida. Sim, eu acho isso espetacular em você, porque não tem nada que foi dito aqui que é achismo, né? Ou só uma leitura que você fez. Não, você viveu, você transformou essa experiência, você errou, né? E você está trazendo o que você realmente sabe para a gente aqui. Né? E então, a Rumitec, ela surge dessas experiências. Eu peguei tudo aquilo que deu certo, tirei tudo aquilo que não vi retorno e desenvolvi a Rumitec. Então, você também está vendo a oportunidade, a Evomil, que ela vem de uma lacuna, de uma oportunidade. Sim. Então, assim, a gente tem que passar para frente e transformar aquilo em utilidade, né? Em bem-estar social, digamos assim, disponibilizar aquilo para as pessoas, aquilo que realmente tem retorno. Eu falo muito aqui no podcast, porque a gente, por exemplo, né, a nossa geração, nós há 20 anos atrás, né, quando estava aí saindo para ser profissional, olha o tanto olha o tanto que o pessoal de hoje tem acesso à informação. Olha o menino que está saindo do curso de zootecnia aí agora, que pega um podcast desse aqui seu e escuta. Pois é. Né, muito mais preparado. Então, a gente tem grande chance de transformar o nosso setor produtivo, nossa cadeia produtiva do leite, porque a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais conhecimento, muito mais tecnologia, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Eu vejo, você falou num ponto, aí já entra outro podcast. Mais 1 minuto para o próximo podcast. Não, essa geração que está entrando, ao mesmo tempo que ela tem muita informação,
ela tem muita informação que é dada e ventilada e passada de forma não checada. Tem isso. Tem os modismos, etc. Tem gente que é formada em boas escolas e que não transmitem nada de valor agregado para frente. Tem gente que formou, às vezes, numa escola inferior, mas que corre muito atrás. Toda palestra o cara tá, treinamento o cara tá se esforçando. Lê bons livros e tem boas referências no mundo técnico, né? Porque eu tenho um professor que falava que na prática a teoria é outra, né? E para quem mexe com vaca, para quem mexe com leite, para quem mexe com laticínios, é exatamente isso. Muito interessante. Na prática, a teoria é outra. A teoria mesmo. É outra. Então, a gente tem que... Esses novos profissionais, a dica que eu posso dar é estudem. Mas não é estudar no TikTok, estudar no Instagram, vendo o mago da nutrição falando. Estudem, vão buscar referências na ciência. E questionem, né, William? Questionem, perguntem, etc. Então, vai vir um inoculante que você vai indicar. Tem algum estudo feito, pode ser feito até pela própria empresa, mas através de um centro de pesquisa, alguém validou aquilo? Sim. Faça o beabá bem feito. Então, por que você está dando esse perfil de ração para essa vaca? Entenda o porquê das coisas. Não sai só replicando. Sim. Você vai dar, às vezes, gasolina aditivada, uma gasolina extra para um Fusca carburado andar numa estrada ruim. Ou o contrário, né? Ou o contrário, você vai dar gasolina ruim para uma Ferrari. Você tem um baita de um lote 1 que poderia estar trazendo muito mais retorno para você e você está subutilizando ele. Então, quem está no campo tem uma responsabilidade enorme. Pode construir ou destruir uma história, né? Sim. Impactar famílias e investimentos e etc. Maravilha. Pessoal, para quem quiser acompanhar todos os nossos episódios, é só se inscrever lá no YouTube, né? Vocês podem procurar por Papo de Laticínios, acionar o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que a Evomilk prepara para vocês. Esse foi mais um bate-papo maravilhoso com o nosso convidado Williams Maia. Não posso errar o nome, porque senão vou ser crucificada aqui. Siga as nossas redes sociais, né? @papo de laticínios, @evomilk_br. E para quem quiser me seguir, é só procurar por @sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.